Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Invertendo Sentidos. Hoje nós vamos falar aqui de uma passagem das Escrituras que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Pode ser uma coisa de tradição, pode ser uma coisa da época. O fato é que um dos discípulos de Jesus, não exatamente esse que a gente conhece aí como apóstolo, chegou para Jesus e disse: Jesus, deixa eu enterrar meu pai. E aí as Escrituras falam, né, a interpretação é: deixe que os mortos enterrem seus mortos, tu porém vai e prega o evangelho do reino dos céus. E eu sempre entendi, e acho que você que está aqui assistindo, que a ideia é que o jovem ou o discípulo não fosse enterrar o pai dele. Não, a prioridade é você pregar o evangelho dos céus e deixa que teu pai, os mortos, enterrem os mortos lá. Bom, mas se a gente for parar para pensar e inverter o sentido, primeiro, se o jovem não fosse, ou o discípulo não fosse, a ideia é que os mortos iriam enterrar os mortos. Então a gente para pensar o seguinte: bom, cara, então existe dois tipos de morte que ele está se referindo: a morte do pai, que vai ser enterrado, e a morte das pessoas possivelmente espiritualmente mortas, enterrando um outro morto. Mas aí o que acontece? Se a gente contemporaneizar esse episódio para os dias de hoje, eu faço a pergunta para você que está aqui nos assistindo. Se você fosse pastor, padre, ou fosse um grande guru, e um dos teus discípulos pedisse para você enterrar o pai dele primeiro, o que você diria para ele? Você permitiria que ele fosse enterrar o pai, ou você diria: não, você não vai, você vai pregar o evangelho? Você seria capaz de dizer isso? Na minha concepção, numa situação dessa, eu diria: claro, cara, vai lá enterrar teu pai. Só um detalhe, aí talvez eu não usasse a mesma expressão que Jesus falou. No caso eu chamo de alcha, Jesus eu chamo de alcha. Mas vamos usar Jesus aqui, vai ficar bem entendido. Então, eu não usaria os termos que ele usou. Eu diria assim: ó meu amigo, você vai lá. Cara, você vai lá, né? Eu diria os termos atuais. Cara, tu vai lá. E quando você estiver lá, cara, não perde a oportunidade de falar do evangelho. O teu pai, ele já era, não tem como você falar para ele. Mas, para aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, aproveita a oportunidade, porque no momento de dor, no momento de choro, que as pessoas estão mais receptivas a novas informações. Aproveita o momento, cara, e prega o evangelho do reino dos céus. Deixa que as pessoas lá cuidem do velório, você também vai lá e cuida, mas não se esqueça de pregar o evangelho do reino dos céus. Não seria assim a sua resposta também? Você não iria permitir? Fato é que comigo aconteceu isso. Eu morava aqui em Minas Gerais. A gente tinha o hábito de subir sempre ao monte todas as noites, e aí, em uma dessas oportunidades, eu recebi a notícia de que meu pai havia falecido lá em Fortaleza. Eu morava em Minas Gerais. E aí, foi o jeito eu ir lá enterrar meu pai. E me veio essa passagem. Eu disse: bom, rapaz, a prioridade seria eu enterrar meu pai, e eu vou aproveitar esse momento, porque está escrito que é melhor você estar numa casa onde tem velório do que numa casa onde tem festa. Eu vou aproveitar esse momento e vou apresentar Yalcha para as pessoas que estiverem ali presentes. E foi o que aconteceu. É certo que eu vou abrir aqui um parênteses do que aconteceu comigo. Eu me achava forte, viajei forte, não chorei no caminho. Cheguei em casa, encontrei minha mãe e meus irmãos, pude dar um amparo para todos eles, e meu pai estava sendo velado lá na casa do cantador. Eu ainda não tinha visto o corpo do meu pai. E aí conversei com minha mãe, abracei, vamos lá olhar. Confesso para vocês que quando eu vi o coroa deitado naquele caixão, eu caí em prantos, principalmente quando eu vi a unha dele. Interessante. A unha que ele tanto passava pelos filhos e fazia assim na cabeça de cada um. E aquilo ali, me derrubou. Eu chorei, e você pensa que ele está vivo e que você orando ele vai levantar dali. E eu fiz essa oração, pedi
a Yahweh, a Deus, para levantar meu pai dali. E achava que minha fé era tão forte. Eu disse, poxa, ele vai se levantar dali. Mas não aconteceu isso. Fecha aí esse parênteses. Então, voltando aqui para a situação, eu fui subir lá no púlpito que tinha e falei para o pessoal, pô, rapaz, esse rapaz que acaba de nos deixar, ele foi pai, foi irmão, foi marido, ele foi vizinho, ele foi motorista, mas para ele, pô, já era, agora é esperar o juízo. E nós que aqui estamos, eu quero fazer o convite para quem está morto espiritualmente, que aproveite esse momento, porque para nós ainda dá tempo de nos arrepender e voltar para o Criador de todas as coisas. Eu queria aproveitar esse momento para convidar vocês que estão mortos para virem para a vida. Ainda há tempo de vocês virem. E vamos deixar para aqueles que não querem aceitar esse renovo, essa vida, que se enterre também junto aqui com o poeta J. Mara. Então veja que eu acho que era isso que Yahshua queria passar para aquele jovem discípulo. Inclusive, se você parar muito bem para perceber, lá diz o seguinte: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e prega o evangelho do reino dos céus. O que é que você acha que você está assistindo? Era para ele ter ido ou não ter ido? Bem-vindo, obrigado para você que está assistindo nosso vídeo pela primeira vez. Eu sou Marcos Amaro, invertendo sentidos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para quem ainda não entendeu essa passagem ou para quem se interessa pelo assunto e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.